4º episódio do Físio na Copa com o tema preparação física e retorno ao esporte. Eu, Dr. Matheus Quajo, meu amigo Dr. Gabriel Torricelli, e com um convidado muito especial, de muitos anos, né, professor? Nosso querido professor Nalim, seja bem-vindo. E aí, cara, como é que estamos? Obrigado, viu, Nalim, pela presença. Eu que agradeço. Uma honra receber você aqui, um dos maiores da área, sem dúvida alguma. Hoje vamos falar um pouquinho sobre preparação física, né, na Copa do Mundo. Muita gente não tem noção de como funciona a preparação física em relação a um campeonato que exige muita intensidade e em um curto período. Além dos atletas que se machucaram recentemente e que estão retornando ao esporte. Então, né, o trabalho da preparação física junto com a fisioterapia é de extrema importância, né, Nalim? Bom, primeiro queria agradecer vocês pelo convite, um bate-papo muito interessante aí, para a gente falar um pouquinho mais sobre lesões, retorno a um nível mais de performance. Exato. Pensando nessa parte já da preparação física, eu acho que já vale a pena a gente ficar muito atento, porque a maioria desses atletas atua na Europa, a maioria, então, vem de uma temporada muito intensa. Então, muitas vezes, eles estão extremamente desgastados. E se a gente for olhar numa história de Copas do Mundo, eu acho que a Copa que teve menos lesões foi a do Catar, porque era no meio da temporada europeia. É um dado importante, né? Então, na realidade, como a maioria dos atletas aí vão estar mais cansados, extenuados, então isso aí vai dificultar um pouquinho mais e muitas vezes a preparação física da seleção brasileira vai ser um projeto mais de manutenção e recuperação desses atletas. É engraçado que tem os caras que chegaram machucados, né? A gente comentou um pouquinho já do Rafinha, do próprio Neymar, do Alisson. Eles chegaram para a Copa já no período pós-lesão. Então, já teve alta médica, teve alta fisioterapêutica, e eles foram para a Copa com a necessidade de manter e de ganhar esse físico para os jogos. E aí, como é que é durante esse curto período, esses atletas pós-lesão, por exemplo, 2 meses sem jogar, o próprio Yamal, o Lukaku teve uma lesão importante também esse ano, como que é nesse período? Porque ao mesmo tempo você precisa ganhar condição física, porém você não pode desgastar demais o atleta. Eu acho que tem que estar entendendo um pouco a fase que está o momento do atleta. Então, assim, ele teve alta médica, teve alta do fisioterapeuta, então ele começou o projeto da preparação física, ainda de uma maneira sem o grupo, né? De uma maneira individualizada, até para estar ajustando um pouco mais cargas internas, cargas externas desse atleta. Para depois, quando ele realmente estiver respondendo bem a essas cargas, a esse tipo de treinamento, aí sim vai para a próxima página, que seria o treinamento com o grupo, né? Porque é muito diferente. Quando você treina de uma maneira individual, o atleta que está retornando da lesão, ele treina de uma maneira consciente. Então, se ele tem que correr até o cone e voltar, ele está pensando em tudo aquilo que ele está fazendo. Agora, quando ele retorna para treinar com o grupo, já vem aquele negócio que ele quer ser titular, ele quer performar muito mais e ele não vai raciocinar tanto todos os movimentos que ele vem fazendo dentro do campo. Então, esse processo é complicado. Haja visto também, Copa do Mundo, tem a pressão da imprensa, tem o treinador querendo que o cara atue, ele mesmo quer atuar, quer melhorar, quer aparecer para o mundo mais uma vez que ele pode, que ele é capaz. Então é uma soma de fatores que tudo tem que ter muito cuidado, né? E relacionado ao futebol, todo mundo sabe que é o resultado que vai comandar o negócio. Então é complicado, a equipe multidisciplinar tem que estar muito atenta, tem que estar muito, todo mundo falando realmente a mesma língua. Lógico que existem hierarquias dentro de uma comissão técnica, mas todo mundo tem que se respeitar e respeitar o espaço do outro para a melhora desse atleta. Esse atleta melhorando, a equipe vai conseguir evoluir também. É exatamente o que você falou, né? Às vezes estar apto é totalmente diferente do que performar, né? Porque, na verdade, o atleta tá ok, tá liberado. Um exemplo recente a gente viu do Rafinha, retornando de lesão,
jogou o jogo inteiro contra o Marrocos e não teve uma boa performance dentro de campo, né? Existia um desgaste ali, e hoje com a tecnologia que existe, os jogadores são monitorados a todo momento, né? Com GPS, com outros aparelhos aí de alto nível que conseguem mensurar, o jogador está fadigado, o jogador está predisposto a ter uma lesão muscular, e às vezes fazer até uma substituição ali em um certo tempo. Tratando de Copa do Mundo, né? Isso aí é de extrema importância, né, Naninho? Cara, falando de monitoramento, né, nós estamos falando de uma seleção brasileira que tem uma infraestrutura invejável, né, a comissão técnica tem muitas pessoas, então não só o GPS. Hoje em dia tem time que já usa o GPS até para comandar o sono do cara, né, para estar avaliando tudo. Então, vai olhar o sono. O GPS, ele vai olhar uma parte mais externa, né? A distância percorrida do cara, quanto ele está realmente cansado, quantos sprints ele deu durante o jogo, você consegue mensurar no GPS. Mas também tem aquela carga interna. Você pode correr 5 km e não cansar tanto. E eu posso correr os mesmos 5 km e vou cansar muito. Então, eles têm que avaliar também pela percepção subjetiva de esforço, isso é importante. E hoje, muito se falado no futebol, comentando sobre a creatina quinase, né, que é uma enzima que está inserida na parte músculo-esquelética. Sim. E ela, na verdade, não vai prever a lesão, ela só vai sinalizar que, esse aqui está fadigado, no momento seria mais sugestivo dar o repouso para ele, dar o descanso, fisioterapia e assim por diante. Aquele negócio, aquela brincadeira que a gente fez na internet, né? Para você, quem vai ser a decepção da Copa, eu coloquei o Yamal, não porque eu não acredito na qualidade dele, mas por um longo período de pausa, de tratamento de lesão. Então a gente quer trazer aqui um pouquinho a polêmica, né, Gá? Vamos supor que o Neymar vai estar apto, né, dentro do padrão médico fisioterapêutico. A condição física dele, Nalinho, jogando essa batata quente aí para você, o que você espera, tirando a qualidade técnica que todo mundo espera dele, mas fisicamente, 6 semanas parado para jogar uma Copa de alta intensidade, a gente vê os jogos, até os jogos mais, assim, que a gente não esperava tanto, né? Tanto de resultado quanto de qualidade, muito intenso, muitos gols. O que você espera dele aí? Já vou pegar um gancho aqui, Matheus, quando o Gabriel falou apto e pronto. Sim. Né? Apto, ele foi liberado pela parte médica, pela parte da fisioterapia. Pronto. Será que ele está pronto para jogar hoje, para performar? Então, vamos começar a entender. Não vamos puxar o Neymar da época do Barcelona, que ele era um cara com um físico invejável, e a habilidade técnica dele a gente não precisa nem discutir. Mas hoje ele já tenta jogar de uma maneira diferente. Aí essa lesão da panturrilha, exige demais também o sprint dele. Será que ele vai ter toda essa explosão? Será que vale a pena ele jogar nesse próximo jogo ou esperar um pouco mais? Aí eles vão estar fazendo mais testes, mais exames de imagem, né? E aí, pegando um gancho também do Yamal, vamos falar do Rafinha, são todos atletas. O Yamal, se eu não me engano, foi posterior de coxa também. Todos de velocidade. Né? Todos jogadores de muito sprint, muita velocidade, cara que vai para 1 contra 1. Então aí você pega, e você tem uma lesão dessa de bíceps femoral, aí seja grau 2, grau 3, então tudo fica complicado. E assim, nós seres humanos poderíamos até voltar a jogar bola. Mas o atleta é um cara diferente, ele precisa performar demais, porque senão alto rendimento, a crítica vai estar em cima dele também. Exato. E ele tem a sua autocrítica. Sim. Ele vai saber que ele não vai conseguir responder. Aí dá medo assim, ele vai começar a querer se poupar em alguns momentos, como dava para ver o Rafinha se poupando. Sim. Em alguns momentos. Sim, então isso acaba ficando muito complicado e atrapalha todo o processo da equipe, né? Então vamos criticar o Casemiro, vamos criticar o Paquetá, mas e o Rafinha? Será que estava dando opção? Será que ele estava conseguindo performar de uma maneira para dar essa opção e receber essa bola? Então tudo isso é complicado. Nós somos aqui nesse momento, né? Nós temos que fazer a crítica, mas e muitas vezes a gente não sabe metade do que está acontecendo lá dentro, né? Que eles vão esconder essas informações. São todas suposições que a gente vai tratando aqui e tentando adivinhar o que está acontecendo lá dentro. Né? Exatamente, mas assim, e aí você puxando naquela outra fala minha de o treinador precisa do jogador, o jogador quer jogar. Então assim,
O Neymar colocaria agora, se eu fosse o treinador, eu não colocaria o Neymar hoje. Mas dependendo do que eu preciso no próximo jogo, eu colocaria ele. Eu colocaria, porque eu preciso vencer. Uma bola Senão parada, eu serei uma criticado. criatividade. Exatamente. Ele estando dentro do campo já vai chamar a atenção dos adversários. Né? Já não vai ter só um cara querendo marcá-lo. Já vai ter dois, um tentando encaixar a cobertura. E aí sempre sobrará espaço livre para outros jogadores. E falando de alta performance, né, o que a gente viu ontem no jogo da Argentina, o Lionel Messi aos 39 anos, 38, é bizarro, né, Nani? Tanto Jogando a preparação quase o jogo física inteiro. dele, até mesmo do Cristiano Ronaldo, acho que são atletas que, assim, são exemplos de alta performance. Acho que ninguém, né, no futebol mundial deve ser comparado com eles, porque é absurdo que esses caras se preparam, que esses caras jogam, com a idade que eles têm, é surreal. Eles se preparam demais, e aí nós vamos voltar no calendário do futebol, né? O futebol nos Estados Unidos joga-se menos, né? O futebol na Arábia joga-se menos. Então Talvez ele tenha feito isso de propósito até. Pensado, eles óbvio. Eles têm um tempo óbvio. maior até de preparação, mas não vamos discutir aqui. A parte Tirando a técnica, né? física desses caras. O Cristiano Ronaldo é um nível hard de superação. Uhum. Eu não comparo ele com o Messi, porque eu acho o Messi muito melhor tecnicamente, mas o Cristiano Ronaldo, ele iguala as coisas na parte física, na dedicação, perder jamais, e ele demonstra isso muito, né? É que o Messi é um cara mais quietão. Então, mas eu acho, voltando na sua pergunta, eu acho que esse fator temporada Estados Unidos, temporada Arábia, vai influenciar muito nessa parte física que esses caras estão no momento. Principalmente nos matas, né? Então os jogos vão passando, o pessoal vai cansando mais. Eu acho que lá na frente, não só a qualidade técnica e tática, o físico vai pesar muito nesse mata-mata da Copa. Vai pesar muito, e um outro fator também até interessante, né? Se a gente for olhar a seleção argentina, o treinador ele só tinha algumas dúvidas para levar para a seleção. Então a maioria dos jogadores não que estivessem acomodados, mas quando eles estavam jogando na seleção, talvez eles não estivessem dando aquele 1000% deles. Sim. Agora eles já estavam se preparando para estar lá, né? Exato. Aí o Matheus foi convocado agora pelo Ancelotti. Você vai dar a sua vida naquele jogo. Se eu tô com dor, tô sem dor, eu vou jogar porque eu preciso aparecer pro Ancelotti para ele me levar para a Copa do Mundo. Por causa do Wesley. Exato. Exemplo do Wesley. O Wesley dando a vida, jogando ali agudo, espetado o tempo inteiro, vai e volta, tudo que o Ancelotti queria. O adutor não aguentou. Teve muita minutagem na Roma, não deu certo. Então... E aí acabou ficando complicado, porque lateral de ofício mesmo, o Danilo deixou de ser um lateral de ofício, então fica complicado as duas laterais, na verdade, nós estamos tendo pouco apoio, né? Acreditava até que o Douglas Santos fosse apoiar um pouco mais, já que o Ibañez ficaria mais parado na direita, mas isso não aconteceu. E aí o Vini Júnior tinha que vir buscar a bola de novo no meio de campo, que não acredito que seja a melhor parte dele. Ó, já mudamos da parte física para tática no meio da nossa conversa. A gente gosta, né? Assim, vai gerar um desgaste a mais nele, né? Então talvez ele sinta isso um pouquinho mais lá na frente, tendo que vir buscar a bola toda no vez. Vini. Com certeza. Porque se ele joga igual no Real Madrid, Espetado onde a lá. bola chega, é totalmente diferente. O desgaste é bem maior, né? No Real Madrid menor, tira um no caso. pouco mais curto, né? Exato. Ele driblou, ele já está dentro da área. Exato. Então já pisou na área para cruzar. Agora, no meio do campo, ele pode até driblar um, mas ele está longe do gol. Então o desgaste dele vai ser muito maior. Sem dúvida. Além de conta que, assim, o cara que está indo para o 1 contra 1, o desgaste dele é enorme, né? Muito mais do que o cara que só está correndo atrás da bola, que está muitas vezes mais trotando do que dando sprints, né? O Vini Júnior não, é cara agudo, ele vai ter que ir para cima, não tem jeito. A gente já falou de recover, já falou da medição da CK ali, que pode gerar uma lesão. O cara jogou, a gente da físio vai fazer um recover pós-jogo, e ali na preparação física, né, pra gente deixar um recado final pro pessoal até para esse pessoal aí que joga um pouquinho, no outro dia acha que tem que dar vida no treinamento, né? Então fez o recover e tal,
qual seria assim as condutas dos caras lá, os preparadores físicos, no dia após, 2 dias após, para essa recuperação ali para o próximo jogo? Eu acho que eles vão olhar novamente todos os dados, né? Tanto no CK, quanto no GPS, a percepção subjetiva de esforço que ele precisa. Verdade. O atleta precisa verbalizar. Ó, eu tô agora, meu nível tá 8, tá 9, tá 10, tá 1, para ver o que eles vão fazer no próximo passo. Né? Para ver se, então nós vamos trabalhar com bola, só o time reserva, e quem teve mais minutagem no jogo vai dar só um trote, e assim por diante. Então, eu acredito demais que nessa Copa do Mundo, do jeito que os jogadores chegaram, não terá tanto aquele trabalho De força, de explosão. não terá tanto esse trabalho. Eu acredito muito mais na manutenção e recuperação desses atletas aí. Nalim, que prazer receber você. Uma referência para nós, né, Matheus? Tanto como não pessoa... posso entregar a idade, né? Que ele foi meu técnico, Tanto como pessoa, como profissional, cara que, viveu o mundo da bola também, joga muito ainda até hoje, né? Em alto nível, hein, velho? Fui lá no clube ver ele lá, correndo todos os cantos do campo. Mas é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Físio na Copa. Prazer, Nalim, recebê-lo novamente. Espero que em outros episódios, né, possamos aí falar novamente algo bom sobre a nossa seleção, sobre a preparação, talvez até sobre o X, e assim poder continuar aí a nossa parceria de longa data, meu querido. Cara, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês, e vamos de novo falar do apto e pronto. Eu tô apto e tô pronto. Boa, então, é isso aí. Valeu.